E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do Story Studio. Vamos para mais uma aula e essa é a última aula do nosso módulo de cartografia, ou o nome dito pelo PISM, espaço e representações, né? Nessa aula a gente vai falar sobre sensoriamento remoto. Não é o nome que o PISM dá, né? O PISM dá um outro nome pra gente, que é novas tecnologias. E novas tecnologias aplicadas à cartografia, ela tem um nome, que é sensoriamento remoto ou cartografia digital. Eu separei para vocês uma notícia da CNN, tá? E também uma outra do nosso próprio site, tá? Lá do Story Studio, falando sobre a cartografia, a tentativa da África, dos países africanos, de remover a cartografia do Mercator como sendo a cartografia oficial do planeta, né? Assim como o IBGE também fez isso recentemente, então vou trazer as duas notícias, IBGE e África, além da cartografia high-tech, que é tema aí da CNN Brasil, tá? Como que os mapas ajudam a mudar a vida social e cultural. E a gente está falando de cartografia política, beleza? Antes da gente chegar lá, vamos explicar um pouquinho sobre sensoriamento remoto e entender essa questão. O que é o bendito do sensoriamento remoto, de acordo com o próprio IBGE, tá? O governo produziu, e tem dois outros, o INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisa, ele trouxe pra gente também essa questão do sensoriamento remoto. Tem um texto mais voltado para física, bem complexo, que eu não estou trazendo para vocês, porque ele é bem complexo mesmo, tá? E tem o texto do IBGE. O texto do IBGE é mais direto, mais voltado para nossa área da geografia, então um pouco mais fácil, mais interessante até para a gente entender aqui dentro da geografia, tá? Pode ser que na área da física o outro seja mais importante, mas aqui a gente está trabalhando em geografia, então vamos nesse aqui, que é do Atlas Geográfico Escolar. É uma das partes do Atlas, tá? Eu posso até depois pegar parte do Atlas ou o Atlas inteiro e disponibilizar para vocês aqui, porque ele tá gratuito no site do IBGE, tá? É só baixar. Eu pego o link e mando para vocês depois, se vocês tiverem interesse. Eu deixo tudo junto aqui no nosso material complementar, tá bom? Vamos lá. Sensoriamento remoto é a técnica de obtenção de informações de um objeto, área ou fenômeno localizado na Terra, sem que haja contato físico. Por isso, sensoriamento remoto. A gente faz uma visualização, uma vistoria, obtenção de dados e informações sobre um objeto ou um espaço no fenômeno localizado na Terra a partir de uma movimentação remota, a partir de uma pesquisa distante, tá? Não há contato físico com o mesmo. Essas informações podem ser obtidas por meio de radiação eletromagnética gerada por fontes naturais, como o sensor passivo, como o Sol, né? Ou por fontes artificiais, e é o caso do nosso sensor ativo, que é o radar. A gente usa radares, satélites, né, para gerar esse tipo de informação. As informações são apresentadas sob forma de imagem, sendo mais utilizadas atualmente aquelas captadas por sensores ópticos orbitados ou orbitais, carregados por satélites. Sensores imageadores são as máquinas fotográficas dos satélites. E aí, gente, esse texto que eu acabei de ler para vocês está no Atlas do IBGE. A gente tem uma imagem muito importante para entender isso, e eu vou trazer ela para vocês agora. Essa imagem aqui, lembrando, tá no site do IBGE, tá lá no nosso Atlas, tá? Vou abrir melhor aqui para vocês, ó. A gente tem aqui, ó, sensoriamento remoto, satélite de sensoriamento remoto. A gente tem este satélite, que olha bem, olha a quantidade de informação que chega nesse bichinho, tá? A radiação gerada por uma fonte artificial, que é o próprio satélite que gera, e também a energia solar refletida, né, incidente ali das casas e também do solo, vai ser refletida dentro da atmosfera para o satélite. Aí, ó, a gente tem as informações obtidas pelo satélite a partir dessas radiações geradas tanto de forma artificial quanto de forma natural vinda do Sol. E aí a gente tem lá, ó, sabemos onde tem floresta, onde tem rio, pastagem, solo exposto, rodovia e construções. Todas elas mandam informações da forma que o sensor consegue captar. Os satélites, girando numa órbita em torno da Terra, levam consigo o sensor capaz de emitir e ou receber energia eletromagnética refletida da Terra. As imagens orbitais possibilitam muitas aplicações, como mapeamento e a atuação de dados cartográficos e temáticos, a produção de dados meteorológicos e a avaliação de impactos ambientais. Aqui a gente tem uma imagem de um satélite trabalhando, né, gerando as imagens e buscando essas imagens a partir dessa reflexão. Essa aqui é uma ilustração do princípio de funcionamento do instrumento dedicado a imageamento em estereoscópio, ou estereoscopia, né, no satélite Spot 5.
Aqui a gente já tem uma imagem gerada por satélite, o Landsat 9, né, o instrumento OLE 2, com a data de aquisição de 29 de abril de 2022. Esse aqui é do Serviço Geográfico ou Geológico, né, dos Estados Unidos. Então aqui é a área que representa mangue, área urbana, floresta. Vamos ver se alguém sabe que lugar é esse, né? Lagoa, outra lagoa. Que lugar é esse? Você que é do Rio de Janeiro não sabe que lugar é esse, filho? Complicou, né? Isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, tá? Pra quem não sacou ainda o que é. Isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro. A gente tá vendo aqui várias áreas aqui, ó. A orla do Rio, tá? Então a gente tem essas áreas sendo representadas. Aqui ele explica um pouquinho melhor sobre o satélite em si e a escala utilizada. Isso é sensoriamento remoto. Então, depois que a gente entende que sensoriamento remoto é a relação dos satélites que estão em órbita da Terra, né, com a emissão ou a recepção de energia eletromagnética, aí a gente pode seguir em frente e passar para um próximo nível, que é a própria cartografia digital. Então, cartografia digital, ela é a ciência que ocupa a digitalização, armazenamento, recuperação e representação de mapas cartográficos. Ela vai usar a tecnologia, que a gente acabou de ver, do sensoriamento remoto, e em alguns dos principais mapas produzidos com essa tecnologia são os mapas de relevo. A gente tem lá o mapa que representa o relevo, o volume desse relevo, a altura, a altitude, né? Que eu falei até para vocês anteriormente, nas convenções cartográficas, isso é representada do verde ao vermelho, ou do verde ao marrom, né? Quanto mais esverdeado ou mais amarelado, um verde quase amarelinho claro, ele está numa área de planície. Quanto mais amarronzado, avermelhado, mais próximo de grandes altitudes ele se encontra, tá? Uma coisa que eu acabei não falando aqui é que dentro da cartografia nós temos outros detalhezinhos. Por exemplo, se eu falo que um local está em uma região de grande latitude, significa que ele está muito longe da linha do Equador, tá? Então ele está numa grande latitude norte, quer dizer que ele está muito perto do Polo Norte, tá? Se eu falo que ele está numa pequena latitude, significa que ele está próximo à linha do Equador, tá? Porque a linha do Equador é sempre 0 de latitude. E aí você vai 90 para cima, 90 para baixo. A mesma coisa acontece com longitude. Se ele está numa longitude distante, longa, grande, ele está muito longe de Londres. Se ele está numa longitude baixa, significa que ele está próximo a Londres, tá? O objeto que você está estudando. E outro detalhe que eu acabei não falando aqui, antes da gente continuar falando de cartografia digital, é sobre a diferença nas relações de Mercator e Peters. Eu citei Mercator e Peters e não mostrei para vocês Mercator e Peters. Vou mostrar nessa aula, tá? Em breve eu mostro. Deixa eu só fechar a cartografia digital e a gente volta a falar de projeção cartográfica ainda nessa aula para mostrar a diferença de Peters e Mercator, para vocês entenderem ali a relação entre área, né, respeitar a área e respeitar a forma. Tá? A gente falou de mapa conforme, mapa... Aí já até me perdi, que eu fui abrir o mapa aqui. A gente falou de mapa conforme e mapa equidistante, né? Então a gente tem essas duas relações, tá? Vamos olhar aqui, desculpa, equivalente e conforme. Conforme é Mercator, equivalente é Peters. Vamos lá. Olhando para a cartografia digital, então, a gente sabe que ela tem uma função, né, hoje muito importante para a geração de dados. E aí esses dados eles são utilizados muito em projetos fundamentais para estudar relevo, para estudar clima e também para a prática nossa do dia a dia. A gente usa esses mapas, aí a gente tem o Google Maps, a gente tem a Apple com o seu próprio sistema, a gente tem o GPS, a gente tem o sistema de sensoriamento remoto da Rússia, da Europa, né? A Índia tem o dela também, a China está desenvolvendo dela, o Brasil começou a investir no dele. Então a gente tem vários tipos de GPS, vamos dizer assim, para ficar mais simples a questão. Qual é a parada? O negócio é o seguinte, a gente usa todos esses dados de mapas, a gente cruza todos eles e a gente utiliza todos eles, todos os tipos possíveis no nosso dia a dia. Seja no Waze, seja para mapear no Google Maps rotas, a gente vê, por exemplo, a linha de ônibus que vai passar, quanto tempo eu vou demorar de um lugar para o outro, quanto tempo eu vou gastar daqui até o Rio de Janeiro, quanto que eu vou gastar de combustível daqui até lá e para voltar. Eu consigo calcular isso tudo através do sensoriamento remoto, através da cartografia digital. Uma outra coisa interessante é que a gente usa isso no Uber 99, agora 99 Foods, no iFood, tá? A gente também vai usar muito da cartografia digital no Mercado Livre, no Shopee, AliExpress, Temu, todos esses sites
dependem bastante da cartografia digital para o gerenciamento de frota, para o gerenciamento de rota, né? A gente consegue saber quando entregou, quando chegou, quando quando não foi, se já saiu, se não saiu, quando vai chegar, quando não vai chegar. A gente tem toda essa noção graças ao mapeamento digital, tá? A gente consegue, no mapeamento digital, a gente consegue eliminar a questão da escala fixa, né? A escala cartográfica numérica. A gente vai para uma escala cartográfica gráfica, que a gente consegue observar o gráfico se movendo, né? Isso é importantíssimo também, porque a gente consegue dar zoom, tirar zoom, né? A gente consegue aumentar a nossa visão com mais detalhes e reduzir a escala. A gente consegue aumentar a escala e reduzir os detalhes. A gente consegue brincar com o distanciamento do zoom desse mapa, né? No mapa digital. E essa cartografia que a CNN chama de cartografia high-tech, né? Ela traz pra gente aqui uma pesquisa, né? Os pesquisadores defendem que a tecnologia permitiu novas interações entre as pessoas e mapas. A gente passou a interagir de outras formas com o mapa. A gente passou a mapear e a olhar para o mapa de outra forma. Isso inclui essas novas tecnologias, a utilização para aplicativos de transporte, para aplicativos de entrega, seja de comida, seja de compra, qualquer que a gente vai fazer na internet, né? Então a gente tem essas vantagens hoje do mapeamento, que são vantagens que inclusive servem para mapeamento político. Então eu posso hoje mapear uma área que é mais segura, uma área que não é segura. Eu posso entrar num site aqui, que eu vou mostrar para vocês, que quando a gente estuda cartografia misturado com urbanização, já para o PIB 2, isso é legal a gente observar, um site chamado Realtor. Realtor, que é aqui. Que é esse site aqui, tá? O Realtor aqui no Brasil a gente chama de... É essa figura aqui, esse cidadão que vende imóveis. É o corretor, né? O corretor de imóveis. Digamos que eu quero comprar um imóvel na região de Orlando, na Flórida, tá? Vamos pra lá. Vamos dar uma olhada nisso pra vocês entenderem a importância da cartografia, tá? E eu tô aqui em Orlando, Flórida, beleza. Eu posso ver o mapa. Ao invés de ver a lista dos imóveis, eu posso ver o mapa de Orlando. E olha bem, eu tô vendo o mapa aqui. Ele me dá várias informações. Aqui eu vejo os imóveis do lado de cá, né? E aí eu vejo várias informações importantes. Isso é cartografia digital. Eu vejo cada bolinha vermelha dessa aqui, é um imóvel que está à venda. Quando eu passo o mouse, ele vai me identificar. O Airbnb faz a mesma parada, tá? O Airbnb também me mostra vários imóveis ali que estão disponíveis para aluguel. Só que, olha só que interessante. No Realtor, eu venho aqui em camadas e eu posso colocar em tamanho do lote, eu posso colocar ano de construção, ano de construção. Ele vai colocar para mim ordenado pelo ano de construção. Isso é cartografia digital. Eu ponho várias outras camadas de cartografia temática, vamos dizer assim, por cima. Mas olha que interessante, os Estados Unidos eles têm muita preocupação com o nível da escola pública. E aí, eu posso vir aqui em Schools, e eu escolho que eu quero uma escola, tá? Eu quero uma escola de ensino médio, aqui, ensino médio, fundamental, né? Aqui é fundamental 1, fundamental 2 e médio, tá? São todas as escolas ali, e aqui ele vai me mostrar, ó, as áreas que cada escola tá trabalhando, ó. Se eu passo o mouse por cima da escola, ele me determina cada área, cada escola. Então, se eu quero que meu filho estude nessa escola aqui, eu sei que eu tenho que comprar uma casa nessa área para essa escola. Essa escola é Oak Ridge High School, é uma escola de ensino médio. Não tem o nível da escola, mas as coresinhas. Aí falta legenda, né? Falta legenda, mas se você olhar aqui, vai ver que tem cores diferentes, ó. Aqui é uma K5, né? Que é uma escola elementar, né? De até kids, né? De 5 anos. Para crianças de 5 anos. Então aqui eu tenho... se eu clicar, ele vai aparecer pra mim, ó. Uma escola muito boa, 6 de 10, tá? Aqui eu vejo uma escola 1 de 10. Então uma escola, né, que não é uma escola tão boa assim, é 1 de 10. Vem pra cá, escola 4 de 10. Na verdade não é isso não, gente. Isso aqui são a escola 4 de 10. 6 de 10. 4 de 10. 2 de 10. 3 de 10. São, na verdade, 10 escolas, tá? Nessa região aqui. Ele tá mostrando a posição entre as 10 escolas, tá? Então, essas escolas são as 10 melhores dessa região. Então, ele está mostrando as escolas, tá? Então, eu consigo ver esses detalhes. Por exemplo, ó, ver casas que essa escola serve. Então, eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar aqui do lado as casas que fazem sentido para essa escola. O valor das casas, a localização aqui. Ele já deu zoom no bairro para mim, ó, tá? Aí eu sei que aqui tem mercado, tem restaurantes. Mas na escola tá aqui, ó. Aqui tem um shopping, né, aparentemente.
Então a gente tem várias coisas aqui interessantes. Aqui tem uma vila de apartamentos, então por isso que tem um monte aqui vendendo, valores bem variados, né? Então é legal a gente entender a cartografia digital dessa forma, né? Compreender que ela abre um leque de possibilidades gigantesco, até esse que vocês nem imaginavam, acredito, né? Que vocês nem imaginavam que poderia existir esse tipo de informação no mapa. Então eu posso ver escolas, posso ver por bairros, posso ver o que tem perto da casa, então ele mostra pra mim, eu quero uma casa que tenha food drink, ou né, que é comida, bebida, não é mercado, mas é um mercadinho, é quase mercadinho, né? Vamos, vocês entenderam. Shopping, saúde, segurança, coisas comunitárias para serem feitas, atividades ao ar livre, coisas de arte, entretenimento e cultura, locais pet friendly, né, que tem, né, que permite o uso de animais, postos de gasolina, ou estacionamento para carro elétrico, aeroportos. Então posso medir isso tudo. Inclusive, por exemplo, aqui eu tenho não só o ano do lote, mas lugares com inundação. Então, possibilidade de inundação. Ó. Eu posso clicar aqui, ele vai me mostrar lugares que tem maior possibilidade de inundação. São essas áreas mais marcadas aqui no azul escuro, tá? Eu posso marcar, por exemplo, e parece que eu estou fazendo propaganda no site, né? Lugares mais barulhentos. Então eu não quero morar em um lugar perto de rodovia, ó. As rodovias são muito barulhentas, então eu quero morar em lugares mais tranquilos, que não tenham tanto barulho. Então eu posso, a partir da cartografia digital, a cartografia de acordo com a CNN high-tech, eu posso trazer outras informações para dentro do meu mapa, né? Então isso é bem interessante quando a gente pensa na cartografia digital, a função dela é bem legal. E quando eu falei da parte política, é que eu posso determinar que uma área é mais perigosa do que outra, que essa área ou esse bairro ele pertence a um político tal, porque ele tem mais influência por ali, então ali ele vai começar a campanha eleitoral dele, ele vai tentar disputar uma campanha eleitoral para prefeito, ele tem que saber onde os seus adversários atuam mais, né? Se é no bairro onde eles residem ou se é no bairro onde eles cresceram, eu vou tentar atrair esse público para o meu lado de qual forma, né? Então como que eu vou atuar para minha campanha de prefeito ter mais efetividade. Isso existe, cartografia também utilizada para o marketing político, tá? E também faz parte da cartografia política. E aí, para fechar, gente, eu prometi para vocês que ia mostrar, então vou mostrar, né? Eu prometo e cumpro, né? Então tá aqui, ó. Escala, para não ter que voltar lá e a gente pensar em projeção de novo, escala de novo, eu vou fechar essa aula aqui, não tem nada a ver com isso, mas é o que eu esqueci lá atrás, então vai ficar aqui agora. É projeção de Mercator, que a gente está vendo o contorno do planeta, a gente tem ali esse contorno como sendo padrão, né? Do nosso mapa mundi. Então, essa projeção de Mercator, ela é eurocêntrica, ela tem uma formação conforme, mantendo as formas, tá, dos continentes, mas ela não é uma projeção equivalente. Ela não traz as áreas, não respeita as áreas dos continentes, ela respeita as formas, tá? Já o Peters, em verde, lá nos anos 60 para os anos 70, ele é da geografia crítica, marxista, ele vai criticar o Mercator trazendo uma nova formação. E aí o Peters traz essa informação em verde pra gente. O tamanho real da área de cada continente, não respeitando as formas do continente. Tá? Então, o Mercator é conforme e o Peters é equivalente. Tá? Lembrando que os dois mapas estão certos, não tem mapa certo ou errado, os dois estão certos. Claro que cada um está respeitando uma técnica diferente, uma forma diferente de elaborar um mapa cilíndrico, tá? Não é um mapa cônico, não é um mapa azimutal, é um mapa cilíndrico, ok? Então é projeção cilíndrica de Peters ou projeção cilíndrica de Mercator, beleza? Espero que eu tenha conseguido sanar algumas dúvidas, que vocês tenham entendido a nossa matéria até aqui. O meu microfone até está aparecendo um pouco mais do que deveria. E muito obrigado por você adquirir o curso, estar aqui conosco. A gente vai para o próximo módulo agora. Fechando essa aula agora, a gente já se prepara para o próximo módulo. Se você tem alguma dúvida sobre esse conteúdo de cartografia, seja ele qual for, dessa aula ou de qualquer outra aula de cartografia, manda no fórum ou manda aqui nos comentários pra gente, para que a gente possa tirar suas dúvidas, tá bom? Muito obrigado, valeu, até o próximo módulo. Tchau, tchau.